Olá, tudo bem? O meu nome é José Irix, estudo na UFRPE, Engenharia da Computação, na Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Essa é a primeira avaliação, verificação do aprendizado da disciplina de Planejamento, Gerenciamento e Projeto, e basicamente eu fiquei para mostrar um pouco do planejamento e o gerenciamento do que seria o Nubank. Pois bem, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho com um time de desenvolvedores. E esse time de desenvolvedores, basicamente, ele é composto por David Velez, que ele fez engenharia da computação na UFRPE, ele tem 24 anos, ele foi recentemente contratado pelo time de desenvolvimento da Nubank, e por isso que ele é um dev júnior. Ele domina bastante tecnologias de Java, HTML, CSS, e ele tem um pouco de conhecimento com desenvolvimento Android, não é muito. A gente tem o Edward Whibley. Ele é cientista da computação pela UFCG. Ele tem 33 anos, ele é desenvolvedor pleno e a especialidade dele é Docker e banco de dados, DevOps, né? Aí a gente tem a Cristina Junqueira, que ela é engenheira da computação pela UFRPE. Ela tem 30 anos e ela é uma desenvolvedora sênior. Ela tem as principais tecnologias dela são Spring Framework, microserviços de arquitetura de nuvem e principalmente experiência em segurança de dados. Bem, a Nubank, basicamente, o que aconteceu com ela? Ela identificou que a gente tinha um grande problema que era quando a gente precisava abrir uma conta no banco, obter crédito, a gente tinha que ir na instituição física e às vezes a gente se sentia assim perdendo tempo porque era um negócio muito burocrático, muito demorado e parecia que a gente estava sendo preso. Portanto, questão de segurança. E também ela sentiu a carência de transparência e o negócio tipo gerava muita ansiedade, estresse e era um nível alto de insegurança. E também a questão que os cartões, geralmente, por essas instituições, tinham anuidade e taxas abusivas. Então, o que foi pensado? O que a Nubank pensou? Ela pensou em uma solução que buscasse simplificar esse processo bancário, basicamente utilizando de um cartão de crédito 100% digital, sem anuidade. Tá? Como é que eram as resoluções atualmente? Bancos, como eu já tinha dito, e um sistema de crédito complexo, com inúmeras taxas, sem transparências, que as pessoas não sabiam como trabalhar, tá? Quem são as pessoas, quem é o segmento de cliente que vai atender, que a Nubank se propõe a atender? São jovens adultos de 35 anos, até 55 anos, né, que são, assim, têm facilidade com tecnologia e estão à procura da primeira experiência com cartão de crédito. E eles valorizam praticidade e transparência, que eles querem realmente que o negócio vá adiante. E como é que a gente vai chegar a esses pessoais? Quais são os canais? Basicamente, indicações de amigo, anúncio online e o próprio aplicativo desenvolvido pela Nubank. Quais são as métricas-chave que a gente busca para saber se o negócio está valendo a pena, se o pessoal está gostando? Basicamente, é o número de clientes ativos, o volume das transações, de busca por crédito, inserção de saldo, taxa de inadimplência, se é uma taxa interessante saber se o pessoal está pagando, se a gente está conseguindo ter esse retorno financeiro, e eficiência operacional. Basicamente, qual a nossa proposta de valor com isso? A gente tem um cartão de crédito 100% digital, sem anuidade e ter uma transparência dos gastos, a gente tem um relacionamento com os clientes 100% digital, sem precisar estar indo a bancos. E o nosso diferencial é esse, sem anuidade, sem tarefas abusivas, com aplicativo intuitivo e transparência na financeira, certo? A nossa estrutura de custos, basicamente, a gente vai gasta, né, com equipe, com estrutura física, com serviços tecnológicos e com as emissões dos cartões. As fontes de receita, basicamente, são sobre transações interchange, ou seja, quando cada pessoa faz uma transação, um micro valorzinho lá, uma micro taxazinha que não poderia ser assim taxa, mas é o que já é cobrado pela bandeira do uso do cartão, ele é passado para o Nubank. Também vai ter os juros dos empréstimos financeiros.
Ou seja, você pegou empréstimo, você pegou crédito, não pagou na data, então você vai ter um juros em cima daquilo ali. E as principais parceiros que a gente vai ter vai ser o Mastercard, que é a bandeira, fundos de investimentos, instituições financeiras ligadas à Receita Federal. Basicamente, esse aqui é um resumo do Lean Canvas que a gente tem, do nosso problema, não é? E do como é articulado a solução e, e o projeto mesmo de mercado, de como ele é estruturado. Pois bem, a gente identificou algumas partes que precisavam ser desenvolvidas primeiro pelo nosso Product Owner, que no caso é os próprios clientes, coisas que os próprios clientes falaram que seriam mais necessários. E foi identificado o seguinte, que a gente tem basicamente no começo 6 histórias identificadas pela prioridade urgente, alta, importante. Urgente sendo a mais urgente, então a gente tem 1, 2 e 3 sendo mais urgentes. Basicamente, eles são o seguinte: eu quero, como cliente, quero abrir um banco, sem precisar ir no local, quero que eu abra uma conta no banco. Eu, como cliente, eu gostaria de ter a função de crédito e ter pagamentos, assinaturas e tornar mais conveniente as compras. E eu quero também poder adicionar saldo bancário no sistema para poder pagar a minha fatura. Basicamente, essas são as 3 histórias prioritárias que vão dar origem às nossas 3 sprints que a gente vai ver mais à frente. Mas a gente também tem, eu gostaria de acompanhar minhas transações, eu queria utilizar o saldo da minha conta para realizar compras na internet, e eu, como cliente, poderia usar pagamento por Pix ao realizar compras. Isso aqui também são histórias, certo? São as histórias prioritárias, mas as mais prioritárias é criar a conta, poder utilizar o crédito da conta e conseguir inserir valor no saldo para pagar a fatura, tá? Bem, a gente iniciou o quadro Kanban no dia 13 de 11 de 2023. A gente tinha o Product Backlog, o Sprint Backlog, o To-Do, o Doing, o Refactoring, o Testing, o Integrating e o Done. O que acontece? Nos quadros que a gente vai mostrar a seguir, a gente vai subentender que a coluna Product Backlog foi que essa basicamente que eu mostrei para vocês, já foi visto e eu vou omiti-la por questões de tela e de apresentação. Mas ela existe no quadro Kanban, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, também ele de fato. Mas bem, como foi organizada a nossa sprint? A primeira sprint foi organizada do dia 13 do 11 até o dia 27 do 11, tá? Como é que ela ocorreu? Primeiro, as metas dela eram construir interface para abrir uma conta digital, desenvolver o serviço de back-end necessário para a criação de uma conta digital. Ou seja, essa primeira sprint, a meta é construir a interface que vai dar origem para você poder colocar e inserir a conta e desenvolver os serviços back-end necessários para que ela funcione, não é? Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando com a história. Eu, como cliente, quero abrir uma conta em um banco sem precisar de uma instituição física, para que o processo seja mais conveniente e acessível. A gente foi elencado pelo Product Owner que ela tem o peso 55 e ela é urgente. Basicamente, o entregável da Sprint é um sistema completo de cadastro e login em contas bancárias digitais. Ou seja, a gente quer um sistema completo de login e cadastro das contas. Tá? Bem, o primeiro Sprint Planning aconteceu no dia 13 de 11 de 2023. A gente elencou algumas tarefas. Que tarefas foram essas? As primeiras tarefas foram de modelagem. Então, todas essas tarefas aqui foram pensadas em modelagem e desenho de fluxos. Modelagem de quê? Modelagem do banco de dados e modelagem do servidor de requisições. Aí, o que aconteceu? Davi ficou com a modelagem do sistema de requisições e Juliana, Cristina, quer dizer, ficou com o banco de dados. Mas como assim, David não é especialista em banco de dados e Cristina não é em DevOps e na AWS? É sim. Mas eles identificaram que eles precisariam mais à frente trabalhar
com algumas coisas que são da especialidade deles dentro dessas atividades. Então, eles acharam melhor ficar com esse desenvolvimento. Daniel, como ele é o júnior, ele pegou o primeiro fluxo do aplicativo. E nesse momento, o quadro ficava com o IP3, certo? O Work in Progress. No dia 15, o que aconteceu? A gente conseguiu modelar a arquitetura do servidor, o Dave conseguiu, e desenhar o fluxo. A gente colocou ele para teste, mas o que aconteceu? A gente ainda ficou modelando a versão do primeiro dados, mas o Daniel conseguiu trazer mais uma coisa para ele, que foi implementar a interface gráfica, tá? A gente, nesse momento, a gente estava com o IP 4. No dia 17, a gente conseguiu entregar o desenho do fluxo e o modelo da arquitetura de requisições. O que aconteceu? A Cristiane, ela identificou alguns problemas no modelo do banco de dados no teste e na refatoração, por isso que ela demorou um pouquinho a mais. Era para ter entregado em novembro de 17, mas ela percebeu que alguns problemas da AWS que estaríamos utilizando, da máquina do servidor, né, poderia dar problema, então ela começou a testar de novo. Aí, Daniel começou a refatorar a implementação gráfica e David começou a implementar a arquitetura para tratar requisições de usuários. Aqui ele começou um pouquinho trabalhando junto com Cristina, para fazer essa interligação, tá? Aqui nosso IP era 3. No dia 20, a gente começou, era uma segunda-feira, tá? E o que aconteceu? A gente, na segunda-feira, tem o dia de parar, pensar um pouco e ver. Basicamente, as nossas reuniões aconteceram nas stand-up meeting, né? E as sprints aconteceram, eu acho que eu não falei, mas vou falar agora, nas segundas, nas quartas e nas sextas, tá? E nas segundas-feiras ficavam os sprint planning. Quando não tinha sprint planning, tinham rapidinho um stand-up meeting um pouquinho mais demorada para ver o que estava acontecendo e foi reestruturado algumas coisas para ver se estavam dando certo. Mais algumas atividades foram entregues aqui nessa segunda-feira e algumas coisas do Sprint Backlog foi trazidas para a To-Do. Uma coisa para se trazer atenção é que a gente conseguiu modelar a versão e começou a implementar o servidor e banco de dados. Davi ainda continuou no cadastro, junto com a integração da interface gráfica, a implementação do teste, né? Aí o que aconteceu? No dia 22, a gente tinha a implementação da arquitetura, a interface gráfica já foi, e a gente começou a integrar a arquitetura do servidor ao que a gente já tinha feito, algumas integras das telas e tal. A gente aqui tem o MP3. Aqui no dia 24, a gente já tem mais algumas coisas em Done. O que a gente basicamente tinha era desenvolver o algoritmo, adicionar a conexão com a API externa da Receita Federal. Tanto o fluxo de cadastro que ficou com o Daniel, ele teve problemas em implementar isso, por conta de conhecimento, e a API externa, teve problemas com a Receita Federal, com questões burocráticas que demoram mais do que ele pensava que ia demorar. O que aconteceu? Aí, no dia 27, foi o fim da sprint, a gente ficou ainda com essa questão da validação do cadastro e com essa questão de adicionar a conexão com a API da Receita Federal, que ficou pendente por conta que eles não conseguiram integrar essas coisas. Bem, isso foi o fim da primeira sprint.
Basicamente, assim que ficou o nosso gráfico de WIP, na semana, na sprint inteira, ele ficou oscilando entre 3 e 4. No final, desceu um pouquinho. O fluxo de diagrama cumulativo, ele mostra que a gente teve uma ampliação das atividades em Doni, tá? Foi aumentando o Doni, mas o doing foi diminuindo, né? Então não estava entrando mais atividades. Mas por que não foram entrando mais atividades? Porque quando a gente analisou o burn down chart, a gente viu que a distância estava começando a se ampliar muito na segunda-feira, aqui dia 20, e a gente tentou manter um pouquinho a mais as atividades, sem atribuir a atividade a ninguém, para ver se controlava isso. A gente viu aqui que ficou bem longe do ideal, na verdade, esse gráfico. Ele ficou bem longe com mais atividades do que deveria, mas isso foi, assim, a primeira sprint, a gente estava se adequando ainda a algumas coisas, e é isso. Bem, a sprint 2 aconteceu do dia 27 do 11 a 11 do 12. Aqui está incorreto, tá? E o que ela foi pensada? A meta dela foi implementar a função de cartão de crédito. Basicamente isso. E a entregável dela era baseada na história que, como cliente, quero utilizar a função de cartão de crédito em minha conta virtual para realizar compras e pagamentos de assinaturas, a fim de facilitar a minha tarefa diária e tornar o processo de compras conveniente. Então, foi identificado como 89 e urgente. Basicamente, a gente tem um sistema de liberar acesso a crédito e possibilitar transações no crédito. Basicamente, essa é entregável para esta sprint. Bem, o nosso quadro começou no dia 27 do 11. A gente tinha aquelas duas tarefas que ainda estavam, que era do API e do algoritmo, elas foram implementadas nessa sprint. E a gente trouxe mais algumas atividades atribuídas a cada um, basicamente desenvolver interface de acesso à função crédito e implementar o lado cliente da interface e servidor. Tá? No dia 29, a gente conseguiu desenvolver o algoritmo de validação, o algoritmo ficou pronto, mas a API ainda ficou em refatoramento. A gente conseguiu adiantar um pouquinho com o desenho do layout e com a implementação da interface do cliente. Tá? A gente ficou com o IP4. No dia 1 do 12, o que aconteceu? A gente conseguiu entregar o desenho do layout, mas a bendita da API ainda estava em integração. Foi uma parte muito complicada disso aqui. E a gente implementou a interface de crédito e começou a testar. A gente não atribuiu mais atividades, vocês virem, de cá para cá, por conta que a gente percebeu que estava com muita atividade já rolando e ficou nisso, com o IP3 e o Sprint Backlog aqui, né? No dia 4 do 12, a gente trouxe as atividades que estavam no Sprint Backlog, algumas para o To-Do, e algumas do To-Do o pessoal já começou a fazer. A gente conseguiu finalmente terminar aquela atividade da integração com a API da Receita Federal, implementou começou a integrar o lado de crédito e basicamente o serviço de compras e transações no cartão, tá? Começou a fazer. No dia 6 do 12, a gente não conseguiu realizar a reunião porque houve um evento interno da própria Nubank e esse evento tomou o tempo da reunião e a gente não conseguiu ter o acompanhamento nesse dia. A gente manteve as atividades que estava e a gente moveu no dia 8. No dia 8, muita coisa ficou pronta. Basicamente, o que ficou faltando foi implementar o serviço de compras e transações, implementar a aprovação do limite de cartão de crédito, que foi um pouquinho mais complicado na hora de testar isso, e implementar medidas de segurança. Essas medidas de segurança acabaram que ficaram passando um pouco desapercebido pelos nossos devs, e o WIP aqui ficou em 3.
No dia 11/12, que é no último dia da sprint, basicamente foi o que eu não falei, eles acabaram esquecendo da implementação de medidas de segurança, fizeram, assim, a Cristiana, ela começou a fazer, a Cristina, ela começou a fazer, mas ficou algumas coisas pendentes, mas mesmo assim aí foi liberado uma versão, tá? No nosso WIP, a gente teve uma variação nos primeiros dias entre 3 e 4, e no final da sprint ele diminuiu, né? Foi para um card. O nosso diagrama de fluxo cumulativo, ele começou mais fechadinho, né? E foi abrindo mais, uma coisa semelhante do que aconteceu na última sprint. A gente percebeu que, por conta dessas atividades novas, de ser pesadas, e principalmente por conta do David, que ele era júnior, algumas atividades demoravam mais do que era necessário, mas a gente conseguiu ajustar mais no burn down chat do que na última sprint. A gente viu um alargamento muito grande, mas a gente conseguiu um controle até que decente. Aqui a gente começou entrando, de fato, seguindo o ideal, nos dias 27, 29 e a gente conseguiu acompanhar o ideal, a gente passou até um pouquinho do ideal, a gente manteve, mas algumas atividades mais complicadas, principalmente as integrações, demoraram um pouquinho, mas a gente não fechou tão longe do ideal. Bem, aí a gente entra na sprint 3, que vai do 11/12 a 22, 25, 20, era para ser 25/12. Só que o que aconteceu? 25 é Natal e os nossos devs não trabalham no Natal. Então a gente acabou decidindo que iria ser até o dia 22/12. Tá? Basicamente a meta dessa sprint era construir uma interface de adição de saldo bancário e implementar formas de pagamento da fatura do cartão de crédito. Essas metas estão alinhadas com a história. Eu, como cliente, quero poder adicionar saldo na minha conta bancária por meio do sistema digital acessível na minha casa, para que possa pagar a fatura do cartão e manter reservas de emergência. Os nossos devs tinham marcado como 55 a, a, o esforço dessa atividade e como uma prioridade alta para os nossos Product Owners. O sistema, basicamente, que a gente tinha como entregável era um sistema de adição de saldo e pagamento de faturas de cartão, né? Basicamente isso, você ter pagamento das faturas e adicionar saldo à nossa conta bancária, que é para isso que serve a conta bancária, né? Então, veja só, no Sprint Planning, a gente ficou com a implementação das rotinas de segurança ainda para outra, e a gente adicionou o desenvolver fluxos de usuário, de adicionar saldo, e implementação de adição de saldo por meio de Pix e de alguns outros métodos de pagamento. A gente começou com o IP 3. Esse sprint foi o que teve o IP mais comportadinho. Como o pessoal teve menos pontos para desenvolver, foi em torno de 81. Na sprint anterior, por exemplo, foi 105. O pessoal conseguiu baixar bastante. Foi mais tranquilo manter o IP em um valor legal. Então, o que aconteceu? A gente teve o desenvolvimento dos fluxos da tela, a implementação. Basicamente, o que aconteceu do dia. Entre o dia. Volta aqui. Entre o dia 11/12 da sprint e o 13/12 foi andamento das atividades. Então, até aqui estava corretinho. A gente conseguiu no dia, no dia 15 manter isso aqui. Aqui está um erro, o IP aqui é 3, tá? Não é 4. E a gente conseguiu trazer algumas atividades do To-Do para o Doing. Algumas atividades que a gente viu que estavam um pouco demoradas, que era a implementação da adição do saldo por meio de Pix. Isso estava um pouquinho demorado, tá? Mais do que a gente achava que seria complicado. Mas a gente conseguiu desenvolver, a gente começou a integrar. O trabalho que deu mais foi para integrar no dia 18.
o Daniel, ele estava com a interface de depósito, ele conseguiu desenvolver, ele começou a desenvolver melhor, não é nem um código, ele conseguiu desenvolver melhor mais as desenvolturas de conseguir fazer as coisas mais eficientes, né? Então, a gente teve entregas, desde a semana anterior, desde o encontro anterior, né? E no dia 20 a gente teve mais entregas. Aí basicamente a gente ficou com implementação de fatura do meio bancário e implementação do saldo. Então, basicamente transações ficou para implementar. Enquanto isso, muito se deve ao fato de que estavam com interfaces, entraves jurídicos para poder conseguir acesso às APIs, acesso ao modo de implementar também, e também por conta de que era preciso a empresa ter um registro dentro das corretoras de valores para fazer algumas coisas aqui, que foi demorado um pouquinho para ter esse registro. Tá? A gente chega aqui no dia 22, no final da sprint, a gente ficou, como era para o dia 25, ficou com bastante coisa para entregar, principalmente integração da fatura, implementação do adição de saldo, ficou para tudo ainda. Basicamente, a gente, como foi abortada, né, essa sprint, basicamente, mas nem só o último dia, mas o pessoal continuou desenvolvendo, e até lá, até o dia 25, depois que voltarem, provavelmente as atividades já estão prontas, não é? Basicamente, nessa sprint, a gente ficou com um IP constante, como eu tinha dito, de 3. O meu diagrama de fluxo acumulado, ele foi um pouquinho mais bem comportado, só não os cards de Duin, que ficaram bem constantes também, como vocês viram lá. Uma boa surpresa foi o gráfico de Burnout Chart, que a gente conseguiu manter uma distância boa, e a gente conseguiu quase que dar um fit aqui nessa linha, ficou uma atividade um pouquinho acima, mas já foi bem melhor do que as anteriores. A gente começou a entender o nosso fluxo e se planejar. Bem, aí a gente teve a integração contínua com o Git e Flow. Como foi que ficou acontecendo essas integrações? Basicamente, a gente começou com a commit inicial, tá? A gente desenvolveu uma branch de develop, que é essa em laranjinha aqui. Basicamente, a gente inicia da branch, integração de login, arquitetura de servidor, arquitetura de banco de dados, integração de serviço interno, interface de crédito, compra no cartão de crédito, função de crédito. A gente tinha a primeira versão aqui. Até essa primeira versão, a gente teve as funcionalidades: tela de login, tela de cadastro, conexão servidor, servidor de cadastro, conexão do banco de dados, conexão com a Receita Federal, que foram integradas à integração servidor interno para a primeira versão. Daqui na interface de cartão, a gente teve o fluxo, a restrição de limite, a tela de controle de crédito, a compra de servidor, e isso foi tudo integrado na função de crédito, que saiu na versão 1.1. Daqui a gente teve que tirar um hotfix, quer dizer, que foi da atualização de segurança, que a gente precisava de algumas atualizações que a gente não tinha feito ainda, para poder ter alguns acessos, função de adição de saldo. A gente fez a implementação de depósitos, fluxo de tela, conexão de tela-servidor, via Pix, via boleto, o pagamento da fatura, e isso tudo saiu na nova versão 1.2, que era a adição de saldo. Basicamente foi isso. Obrigado por ter visto aqui. Desculpa alguns pequenos erros de apresentação. Espero que tenham gostado. O material está disponível no link. E mais uma coisinha, eu tinha desenvolvi também para o acompanhamento um Notion, e aqui está com timeline e tudo das atividades que foram desenvolvidas. Basicamente é isso. Obrigado por prestarem atenção e até mais.